Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo nosso canal aqui do Ortognática Sim. Hoje vamos falar muito sobre cirurgia ortognática e você também que nos acompanha pelo canal da Bucocast. Esse é um episódio que nós vamos deixar disponível tanto no canal do Ortognática Sim, como também no canal da Bucocast, porque tem história de cirurgião bucomaxilo, tem uma trajetória aí que nós compartilhamos para você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, mas também vamos falar sobre cirurgia ortognática, que é importante aí para o paciente que busca informação com relação a esse tema. E hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial, professor mestre Aladim Gomes Lameira Júnior, ele que é cirurgião bucomaxilofacial. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele aqui, viu, gente? Graduado em odontologia pela Universidade Federal do Pará, especialista em DTM, dores orofaciais pela FOP Unicamp, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PCD de Piracicaba e Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, mestre em cirurgia bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia Unip de São Paulo e professor das disciplinas de cirurgia e implantodontia da Faculdade de Odontologia Unip Campinas. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Mael, obrigado. Eu que agradeço pela sua presença aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da bucomaxilo, que já tem uma caminhada aí, já tem alguns anos, né, dentro da especialidade, também na área acadêmica aí, né, formando alunos. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Ismael, que agradeço. O convite para mim é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre cirurgia buco e cirurgia ortognática. Falar um pouquinho da especialidade que parece que todas as vezes que eu recebo um cirurgião bucomaxilofacial aqui, a gente sempre encontra uma história diferente da especialidade. Apesar de nós falarmos das mesmas patologias, né? Cada uma tem a sua... cada cirurgião tem a sua forma, a sua conduta, e eu acredito que não vai ser diferente hoje de novo. Eu falo que o cirurgião ele enxerga o trabalho que ele executa através dessas peculiaridades, e eu acho que eu tenho uma peculiaridade que é olhar o paciente como um todo. Então, quando eu vou avaliar um paciente com uma cirurgia ortognática ou por algum tratamento da articulação temporomandibular, eu avalio ele como um todo, não só como um paciente que vai ser submetido à cirurgia, mas ele tem uma história antes, ele vai ter uma história comigo depois do durante do tratamento e no acompanhamento. Então, eu tento humanizar o máximo possível esse atendimento. Que é muito importante, né, doutor? E eu posso dizer que tem até alguns pacientes que se tornaram meus amigos. Isso é legal, pô. E que são amigos aí para todo sempre, né? Não convivem assim diretamente comigo, mas se tornaram muito próximos, né? Faz parte da história da vida do paciente. Professor, para a gente poder falar um pouquinho sobre a cirurgia ortognática e entrar também dentro da sua história na especialidade, eu queria que você falasse da sua formação, como que você entrou na odontologia. A gente tem várias histórias interessantes aí de médicos que queriam ser médicos e se tornou cirurgião bucomaxilofacial, cirurgiões que foram influenciados por pai, família, outros que não escolheram a odontologia que escolheu ele. Eu queria saber da sua história, como que foi aí o seu início. Posso dizer que, de forma despretensiosa, a minha história na bucomaxilo iniciou, vamos dizer, quando eu era adolescente. Eu tenho algumas pessoas que são muito grato durante a minha caminhada. E uma delas, é lógico, meu pai, que tem o mesmo nome, que é até uma curiosidade, todo mundo fica perguntando, por que esse nome? De onde veio esse nome? E aí eu tenho que contar uma história longa, que não vai caber aqui. E uma outra pessoa que eu sou muito grato é o professor Paulo Afonso. O professor Paulo Afonso de Oliveira, que já participou aqui do podcast, eu assisti. Quando eu era adolescente ainda, o meu pai chamava o Paulo para fazer algumas cirurgias ortognáticas lá em Belém, onde eu nasci. Sou de Belém do Pará, um pouquinho longe. Esses dias não cortando você, tivemos uma professora do Mato Grosso, cara. E eu achei que ela era, pra gente aqui, né, do interior, para São Paulo, era mais distante, mas bem-vinda aí ao Pará, mais um colega aí da bucomaxilo e que está numa região hoje que é bem diferente da realidade nossa aqui. Mas continue, professor. Sim. E aí ele ia para fazer cirurgias junto com meu pai e às vezes eu cedia meu quarto para ele dormir, né? Anos depois,
tentei medicina por 4 oportunidades nas seleções de vestibular, né, nas provas de vestibular. Não passava por muito pouco e a concorrência na medicina é altíssima. Aí até que eu decidi, vou fazer vou prestar odontologia. Aí passei. No ano que eu passei em odonto e fisioterapia. Que legal. Cursei ainda um ano de fisioterapia. Larguei a fisioterapia porque não estava me identificando muito. E a odonto porque eu já tinha meu pai na área. E quando entrei na faculdade eu conhecia a Buco. Eu já ia com ele em cirurgias do consultório, um pouquinho mais para frente, durante o curso da graduação, já comecei a acompanhar algumas cirurgias de hospital, ia em trauma, quando podia, ia em cirurgia ortognática, principalmente nas férias da faculdade, acabava indo. Isso a gente está falando há quantos anos atrás? Cara, 2002, 2003. O pai opera ainda ou não? Meu pai não opera mais. Ele teve um problema de saúde e acabou se ausentando da atividade. Ele só dá aula. Ele é professor da Universidade Federal do Pará. Ainda teve esse detalhe. Ele foi meu professor na graduação. Caraca. E hoje ele tem os cursos de pós-graduação dele lá. Então ele atua nos cursos. E quando eu terminei a graduação, eu já estava apaixonado por cirurgia. Já tinha feito cirurgia de remoção de odontoma na faculdade. O meu pai tinha me ajudado no procedimento. Então eu já estava muito inteirado com a cirurgia. E aí surgiu a proposta, a proposta não, a determinação dele. Você vai para Piracicaba, você vai fazer prova na especialização lá da Santa Casa, que na época ainda era especialização, né? Tinha o vínculo com a PCD e o apoio da Santa Casa como hospital de base. Fiz a prova, passei em 2006, era segundo semestre de 2006. Aí eu iniciei e concluí minha especialização em 2009. E muita gente pergunta, mas especialização, qual é a diferença entre residência e especialização? A especialização realmente você tem muito mais tempo para atuar em consultório do que na residência. A residência é uma atividade integral. O aluno precisa estar lá o tempo inteiro presente no hospital e nas atividades que o preceptor propõe para ele. Só que eu levei como residência. Então, onde os professores iam, eu ia. Aonde o Paulo ia, eu estava junto. Era cirurgia no consultório, eu ia. Então, em 2 anos e meio, que foi o curso, o período que eu fiquei, eu fui uma vez para Belém passar férias. E de uma semana só. Depois eu voltei. Passei Natal, Réveillon, de plantão, porque eu adorava. E até hoje eu amo o que eu faço. E daí eu concluí a especialização, né? Nesse meio tempo aí eu fiz especialização de EDTM e dores orofaciais na Unicamp. Fiz depois o mestrado na Unip, né? Onde até um outro colega que eu assisti o podcast, que é o Felipe Frank, sim, foi meu contemporâneo de mestrado na época. E depois passou um período, fui convidado para trabalhar dando aula na Unip, em Campinas. Que hoje eu estou lá, vai fazer 1 ano mês que vem. Show de bola. Ou seja, você herdou do pai a parte acadêmica e a área da cirurgia também. Não tem como... Aí se eu te falar que não é só o pai, é a esposa, é o sogro, é o cunhado, é a irmã. Então tem bastante gente, cirurgião dentista, em diversas especialidades, porém professores acadêmicos. Professor, eu vou te chamar de professor que eu estou habituado aí com os cursos. Fique à vontade. E vamos lá. Quando você fala hoje em 2009, a gente está falando de quase 15 anos dentro da especialidade. Pensar que a ortognática, ela obviamente, ela vem tendo cada vez mais inovação dentro da cirurgia, desde do planejamento, materiais. Então, eu diria que você não é esse novo da cirurgia bucomaxilofacial, porque de 15 anos para cá aconteceu muita coisa dentro da especialidade. O que para você no começo, né, assim, falando para os nossos alunos de graduação aqui da BucoCast, qual foi o seu maior desafio, né, dentro da especialidade, falando em cirurgia ortognática, porque a bucomaxilo, ela é várias áreas, né, dentro da especialidade, mas a ortognática, né, como cirurgia de artroscopia, tem algumas os procedimentos que são os mais difíceis, né?
Qual foi o seu maior desafio na cirurgia ortognática no começo, né? Porque é muito difícil hoje, né, fazer esse procedimento. O maior desafio, acho que lá atrás, para o cirurgião, era o planejamento. Esse planejamento demorava uma semana, mais, porque eram passos que envolviam técnicas e protocolos de prótese, de reabilitação, e o planejamento todo era baseado em radiografia e números analógicos, né? Então, você obtinha aquelas informações de documentação e você tirava a contraprova daqueles números na avaliação no paciente. Então, durante a análise facial, durante a tomada de registro fotográfico do paciente, a gente começava a tirar alguns registros, algumas referências. E essas referências deveriam ser todas colocadas no seu planejamento, que era feito no papel, né? Onde eu transcrevia sobre um papel a contorno de uma teleradiografia de perfil. Caracas. E no planejamento a gente fazia toda aquela movimentação que hoje aparece nos reels do Instagram, do planejamento digital, a gente fazia na mão. E estabilizava aquilo no papel com fita durex, com fita adesiva. E imitava aquilo no modelo de gesso em articulador semiajustável, que é um instrumento muito usado em prótese dentária, para tomada de referência para reabilitação oral. Às vezes dava errado. Tinha que repetir todo o passo, desde a moldagem até a tomada de referência do paciente para montagem dos modelos no articulador. Então, a cirurgia que hoje você planeja em 2 horas, às vezes, dependendo, até menos, minutos, você planejava em 1 semana, 2 semanas. Isso mudou muito, né? Mudou muito. E aí, para surpresa de todo mundo, naquela época dava certo ainda. Mesmo com toda essa dificuldade, esse tempo. Há aqueles que ainda planejam dessa forma, né? Tem uns que planejam no virtual e conferem no analógico. Faz o contrário. Fazem o analógico e conferem no virtual. Então, ainda usam. E eu acho que é uma metodologia válida. Né? Agora, essa era a maior dificuldade, por causa do tempo. E hoje o tempo se reduziu para fazer uma cirurgia, principalmente quando você fala de planejamento, né? Você consegue, inclusive, dar informações até mais próximas da realidade para o paciente. Por que eu digo mais próximas da realidade? Porque você não pode usar do planejamento virtual como um meio de, você vai ficar desse jeito. Não tem como. Cada paciente tem um pós-operatório, reage de um jeito, ele tem uma conduta, ele tem uma passagem pós-cirúrgica diferente de cada paciente. Então, tem paciente que vai ter mais edema, menos edema, tem paciente que vai ter uma adaptação muscular, principalmente dos músculos do lábio, diferente de outros. A parte fisiológica. Fisiológica de cada um é bem específica. Então, eu não posso dizer assim, você vai ficar desse jeito como está aqui no planejamento. Mas ele já te dá uma boa referência do que esse paciente vai... Muito boa. Uma referência muito boa. Fora a precisão dos movimentos, né? Movimentos que antes eram todos arredondados para mais ou para menos, hoje ele te dá números precisos e bem justos que já geram o guia cirúrgico e já deixa a maxila ou a mandíbula na posição que está planejado. O acerto, né, para você conseguir ali entregar um melhor resultado, sim, hoje a assertividade é bem maior, né, professor? Bem maior mesmo. Você começou lá na Santa Casa, o professor Dr. Paulo Afonso, que tem uma história dentro da Bucomaxilo. Ele esteve aqui com a gente e, cara, assim, de todos os podcasts que eu fiz, ele foi o cara que me levou mais a fundo na história da especialidade, desde materiais, de como a cirurgia era feita lá no passado. Então, assim, foi muito rico assim, o nosso podcast. Você hoje
é especialista em cirurgia ortognática, se especializou em cirurgias, né, ortognática. Essa era uma área que você sempre quis atuar quando você fez a bucomaxilo, ou a cirurgia ortognática foi algo que... Porque hoje a gente percebe que o aluno de graduação, ele nem começou ainda e já está pensando na cirurgia ortognática, e sendo que a gente sabe que tem uma curva de aprendizagem muito grande para você executar a cirurgia. Como que foi a sua ansiedade em entrar na especialidade e começar a executar as cirurgias? Assim, eu não tive essa ansiedade, não. Eu sempre fui adepto da seguinte situação. Eu preciso subir degraus para chegar no nível de excelência. Hoje eu estou no nível de excelência? Não. Não posso me considerar um... Não. Até porque é muita presunção da minha parte achar que eu... né? Mas eu posso te falar que eu tive uma formação que ele já tinha identificado em mim essa ideia de que eu precisava, aos poucos, né, me aperfeiçoar, militar em todas as áreas que a bucomaxilo dispõe para o cirurgião. E eu posso te falar, sinceramente, eu gosto de todas as áreas da bucomaxilo, do trauma, do siso, da reconstrução, da ortognática, da ATM. A ortognática, ela tem um aspecto que ela dá para o paciente uma qualidade de vida que ele vem buscando há muito tempo. E por vergonha, ou falta de informação, ou às vezes falta de recurso, ele não tem acesso. O trauma não, o trauma é uma necessidade. O paciente entra trauma porque ele adquiriu uma fratura de face, né, uma mandíbula, uma maxila, e é necessário devolver a condição normal dele, anatômica e fisiológica. Tá? O siso é uma cirurgia um pouco menor, mas tão detalhista quanto a cirurgia ortognática, quanto uma cirurgia de ATM. Porque isso eu aprendi na especialização. A cirurgia de siso é uma das mais minuciosas que existe, porque ela tem todos os passos cirúrgicos que a odontologia propõe para a gente, dispõe para a gente. Tá? Então, eu gosto de tudo, de tudo. E hoje, assim, eu posso te dizer que eu estudo muito mais cirurgia ortognática, estudo muito mais as disfunções temporomandibulares e os distúrbios articulares do que antes. Porque está sendo hoje para onde eu estou direcionando a minha carreira. Legal. Nada impede de eu voltar a executar um procedimento de trauma, né? Entrar novamente num serviço de atendimento de urgência e emergência, como eu trabalhava há 1 ano e meio atrás. Mas posso te falar, a especialização que eu fiz me proporcionou gostar de toda a ortognática. E eu digo, esse é um conselho para os alunos, comecem devagar, não já saiam de um curso de formação de cirurgião bucomaxilo com a ideia de que eu preciso fazer cirurgia ortognática porque é disso que eu gosto. Até porque eu preciso pegar a mão, eu preciso conhecer anatomia, eu preciso conhecer técnica cirúrgica, como manusear um instrumento, e o trauma te dá isso. Quando você começou, já existia as placas personalizadas quando você começou a operar? Não. As cirurgias customizadas? Acho que quando eu tive os primeiros contatos com cirurgia, já existiam as plaquinhas Lefort, que elas já tinham a dobradura já com os avanços para o avanço da maxila. Aí, depois de pouco tempo depois, começou a alterar os formatos das placas. Então, hoje tem placa específica para zigoma, tem placa papilar zigomático, tem placa específica para mandíbula, onde eu posso ter uma placa com 2 faixas ali de titânio, né, unidas. Professor, a customização, esse acesso que você teve com as placas customizadas, quando você começou, estava entrando a customização na especialidade. Sim, principalmente com o aparecimento ali da variação, né, das distâncias que a placa Lefort já proporcionava para os cirurgiões, né? Então, foi quando eu comecei a perceber. E as próteses, né, de ATM já começaram a surgir, primeiro, totalmente customizadas, né?
Hoje já se tem prótese de tamanho padronizado. Então, tamanho pequeno, médio e grande. A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre customização, que hoje existe uma dificuldade de você indicar esse material, né, para as operadoras, mas a gente sabe que o benefício que esse material traz para o paciente, e em muitos casos a assertividade, né, ela é importante para o resultado final. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu fiquei interessado em entender um pouco a história da família, a odontologia na família. Seu pai, ele não é bucomaxilo, ele está na área de cirurgia, como é que é? Explica para mim entender um pouquinho essa história. Ele é bucomaxilo, só que ele conseguiu esse título um pouco depois. Mas ele já militava na bucomaxilo antes de ele conseguir o título. A história começa assim, ele foi obrigado, ele se sentiu obrigado a vir para o estado de São Paulo, lá no meados dos anos 80, 86, 87, por ali. E ele trouxe a família toda para Piracicaba. Então eu já morei em Piracicaba quando era criança. Estamos falando de 30 anos atrás. Ah, por aí. Por aí. E nessa época ele veio fazer um mestrado na biologia bucodental, lá na FOP, né? Num assunto voltado ali à disfunção temporomandibular. Ele tinha umas janelas no mestrado e essas janelas ele aproveitava para fazer um estágio em Araraquara, na equipe de cirurgia bucomaxilar, com o professor Elcio Marco Antônio, na época. E esse estágio gerou um comprovante, um certificado, não sei te dizer ao certo, ele saberia dizer isso, que as horas convalidavam como se ele fosse especialista. Ah, que legal. E aí ele começou a militar na Buco. Só que, um determinado período atrás aí, as leis mudaram em relação à certificação, o CFO alterou alguma coisa e exigiu que o profissional comprovasse mesmo um título de especialização. E aí ele teve a obrigação de fazer um curso de especialização. Com quem? Paulo Afonso. Com o Paulo, mas não depois de você. Depois de mim. Depois de você, que legal. Depois de mim. Então ele falava assim, eu venho aqui só para fazer o curso, professor. Então venha, mas só aproveita, me visita, a gente dá uma volta. Só assiste às cirurgias, participa da cirurgia na Santa Casa e dá um pulinho aqui com a gente. E foi assim. E agora ele tem o título realmente de cirurgião bucomaxilofacial, mas a experiência dele é absurda. Que a prática, a gente discutiu bastante isso nos últimos podcasts que a gente fez aqui. Você está inserido em um serviço onde existe uma rotina, te dá, às vezes, muito mais conhecimento dentro da especialidade do que, às vezes, uma residência que você praticamente não tem muito acesso, por exemplo, à cirurgia ortognática, que às vezes é difícil, né? Sim. É difícil porque vai depender também da cidade ou do foco que o serviço hospitalar, né? O serviço de cirurgia bucomaxilo, ele se propõe a fazer. Às vezes as circunstâncias geram que esse serviço ou foque mais em trauma ou foque mais em cirurgia ortognática. Então, por exemplo, o serviço que eu trabalhava, que era nos fornecedores de cana, era bem diversificado, né? Então tinha bastante trauma, a gente conseguia fazer cirurgias, pelo menos até onde eu estava, até a época eu estive lá, cirurgias pelo SUS, cirurgia ortognática, né? Cirurgias pelos convênios médicos que os fornecedores atendem, né? Então, assim, vai depender muito dessa questão da circunstância que o serviço vai acumulando como o que chega para ele, né? É importante o aluno saber que se ele busca, dependendo qual é a formação, né, o serviço que ele vai estar inserido é muito importante. Isso é uma pergunta que os alunos na graduação me fazem. Tem alguns alunos que são apaixonados por cirurgia. Outros a gente coloca foto de cirurgia na aula e até vira o rosto. Não gostam. Mas os que gostam perguntam, professor, onde eu faço residência? Eu falo, depende do que você gosta. Tem residências que são muito completas. E tem residências que são muito voltadas só ao trauma ou só à patologia. Então vai depender muito do que você quer. Alguns, inclusive, saem de alguns programas de residência com dificuldade em alguma área. Ou porque ela não tem o foco, por exemplo, em cirurgia ortognática, ou porque, infelizmente, no transcorrer do período que ele estava na cirurgia ortognática, ele não teve um caso para ele de cirurgia ortognática. Isso também acontece. Então, tem aluno que pergunta, precisa fazer um curso de cirurgia ortognática, quem você indica? Aí tem algumas pessoas que eu acabo indicando, né? Alguns professores. E
e os alunos vão em busca do sonho deles, né? Hoje você está dando aula lá na Unip. É uma coisa que você gosta, porque essa parte acadêmica, né? A gente vê muito cirurgião que opera, que fazem, está dentro do centro cirúrgico, mas não tem muita afinidade com a parte acadêmica. Às vezes até dá aula, mas não é uma coisa... Você já é diferente? Como que é isso? Eu gosto demais, cara, de dar aula. Porque eu acho que o conhecimento, ele não pode ficar preso a uma pessoa. Você tem que passar, né? Isso, além de te trazer essa bagagem de buscar mais conhecimento para poder suprir outras pessoas com informações novas, informações bacanas, te abre a oportunidade de aprender com eles. Eles têm muito a ensinar também para a gente, os alunos. Eu falo isso para eles. Aqui, quando eu começo uma aula, eu não estou para ser o dono da verdade. Eu também estou aberto a ouvi-los, a ouvir a opinião de vocês. De repente, você tem um iluminado lá que dá uma dica que você não enxergou. Sim. E isso acontece não na sala de aula, acontece na cirurgia. Então, você tem que ter essa cabeça aberta. Você está ali ensinando, mas você está aberto também. E deixar o ego, que o cirurgião tem muito alto, um pouco mais atenuado, para deixar o ouvido funcionar mais, sabe? Ter esse feeling, essa percepção que o aluno também pode contribuir com você. Então eu gosto muito, cara, de dar aula, porque eu vi meu pai dando aula, eu vi ele preparando aula. Então é o exemplo que eu tenho em casa, né? Minha esposa também dá aula. Eu nunca vi uma aula tão bem feita como da minha esposa. Ela é formada em que área? Ela é da prótese dental, mas ela faz a parte também de estética, então facetas, laminados cerâmicos, faz a parte de DTM, a parte clínica, então 90% dos pacientes chegam no consultório e caminham para ela. 10% eu opero. Que normalmente é o que é cirúrgico, exato, né? Exato. Que normalmente Exatamente. Cirúrgico. Então, quando eu comecei a fazer os meus primeiros seminários na especialização, era horrível, cara. Os slides eram ridículos. E aí eu comecei a olhar as aulas dela, comecei a ver, e aí ela começou a me dar mais dicas. E eu devagar comecei a mudar. E ela mesma fala assim, pô, você às vezes faz uns slides interessantes, né? Mas ela é muito melhor, assim, em termos de visual do que eu. Ela tem umas sacadas... A mulher é diferente para isso, né? Ela é detalhista, né? Sim, sim. E não sei se você vai falar isso mais para frente, mas a bucomaxilo está sendo invadida pelas mulheres também. Sim. E isso é ótimo, eu acho isso muito bom. Na sua época, a mulher já era a maioria ou ainda não? Não. Na minha turma de especialização, que eram 6 alunos, eram 4, eu, Olsey, Bruno, Pedro. Eu, Olsey, Bruno e Pedro. E tinha a Karen e tinha a Paula. Na turma anterior à minha, era uma só. Eram 5 rapazes e uma moça. A gente gravou faz, acho que 2 semanas, vai subir ainda o episódio com a professora Laura Otaviano, lá de Campinas. Ela tem uma história também, assim, fenomenal dentro da especialidade e tem uma paixão pelo trauma. Ela é coordenadora lá do serviço. Eu posso te dizer que a mulher ela tem um olhar diferente pro paciente, pro planejamento. Que vem com a mulher isso, né? Não elas são mais detalhistas, elas são mais sensatas, elas conseguem enxergar o paciente com aquela sensação de humanização que falta, às vezes, para muitos cirurgiões do gênero masculino. Às vezes o cirurgião ele é muito agressivo, ele é muito incisivo, sim. Ele bate muito numa situação. A mulher não. Ela é mais delicada. Ela é mais delicada, né? Mais aberta a outras possibilidades. É lógico que quando não tem outra forma de atender aquele caso, de atender um bom resultado, ela vai falar a verdade, vai ser sincera e vai dizer com um jeito que a mulher tem como é que deve ser conduzido o tratamento. Mas, por exemplo, lá nos fornecedores de cana, a primeira turma de residência foram 2 meninas, a Júlia e a Gabriela. Na sequência, foi o Bruno e a Jéssica. E aí começou a vir. E hoje você vê nas provas de seleção.
né? Na graduação, a mulher já é a maioria. É dominante, cara. Dominante. Posso te dizer que nas turmas que eu dou aula, 70% são meninas. É mulheres, né? 70% são Ô, meninas. professor, há quem diga que a cirurgia ortognática deveria ser uma subespecialidade dentro da bucomaxilo porque ela demanda, exige do profissional um conhecimento, né, maior para você executar as cirurgias. Dentro do seu histórico de cirurgia, quais tipos de pacientes você mais operou, perfil de paciente, e no seu ponto de vista, qual que é o perfil do paciente que o cirurgião encontra mais dificuldade ou que você acredita ser mais difícil de operar? O tipo de paciente que eu mais operei foi o classe 3. O prognata. Prognata. Tenho feito cirurgias recentemente de pacientes classe 2, bons resultados, mas o prognata é o que foi o mais frequente durante a minha trajetória. Será que é porque o 2 ele não enxerga tanto a deformidade, tá? O 3 é uma coisa mais gritante, aí o paciente procura mais? Será que é por isso? O 3 ele tem essa... eu chamo de desarmonização. A harmonia da face não está legal. O 2, ele pode até sentir aquela reclamação. Ele pode ter aquela reclamação do queixo. Eu tenho um queixinho. Mas dependendo da discrepância que existe na relação entre os maxilares e na oclusão, às vezes a ortodontia consegue compensar melhor o 2 do que o 3. Então, às vezes você vê muitos casos que são compensados, os pacientes são classe 2. Às vezes são compensados até de forma, não digo equivocada, mas o olhar foi diferente e poderia ter sido conduzido de forma, um tratamento ortocirúrgico. Então, eu vejo esses dois aspectos. Por que o 2 ele foi menos frequente, acredito eu, durante essa minha trajetória? E o paciente mais difícil de você corrigir é o assimétrico. As movimentações que você precisa fazer. Porque as movimentações elas vão ocorrer em todos os planos. Porque o assimétrico você vai ter o desalinhamento, né, da linha média da face. Você pode ter uma alteração superior inferior também e anteroposterior. Então, praticamente, você corrige a maxila e a mandíbula em todos os planos espaciais. Então, ele é o mais difícil, mais difícil. Fora que tem algumas assimetrias em que a anatomia da mandíbula, por exemplo, ela já é tão, principalmente de base, ela já é tão significativa que mesmo com a cirurgia ortognática, você ainda tem algum tipo de desarmonia anatômica em base, em ângulo. Às vezes tem paciente que chega no consultório e fala assim, eu queria que o senhor corrigisse porque eu sinto que até meu olho é assimétrico. Eu falei, aí já não é... A discrepância é tão grande que ele consegue enxergar até... Mas a hora que você readequa o terço inferior, já que é a nossa área de atuação, já dá uma mascarada em outros tipos de assimetrias, né? Visualmente já dá uma boa melhora. Quase que 100% esse paciente retorna com a face, vamos dizer assim, quase que 100% na maioria dos casos, quando a discrepância é muito grande. Né? Sim, quase 100%. Posso dizer quase 100%. Ô professor, dentro da bucomaxila, a gente tem hoje a cirurgia ortognática com algumas inovações, como a gente falou lá atrás, e a gente tem a cirurgia ortognática minimamente invasiva. É bem recente, mas que vários cirurgiões têm aplicado a técnica. Como que você enxerga essa técnica da ortognática minimamente invasiva? Se ela tem indicação para todos os pacientes, né? E como que você vê essa evolução aí com relação à técnica? Eu acho que a cirurgia ortognática minimamente invasiva, assim como muitas outras técnicas cirúrgicas, ela é uma alternativa ao tratamento das deformidades dentofaciais. Eu não tenho experiência com cirurgia minimamente invasiva. Então, a minha cirurgia é o feijão com arroz, o clássico. É a convencional. É a convencional. E o pouco que eu li, eu entendo às vezes que o procedimento de cirurgia ortognática minimamente invasiva ele se relaciona muito àquelas discrepâncias não tão acentuadas, onde os movimentos são menores. Tá? Porque o acesso, a visualização
da cirurgia ela é um pouco mais restrita, os acessos são menores, né? Então eu enxergo muito nesse aspecto. Eu acho que ela vai funcionar melhor. Posso mudar, minha opinião, né? Mas o aspecto eu acho que vai funcionar melhor para os pequenos movimentos. Posso mudar de opinião. Um dia fazendo um curso de cirurgia minimamente invasiva, pode ser que eu enxergue de uma outra forma. Mas hoje eu vejo que ela está mais adequada para esses pequenos movimentos. Falando em técnica, a gente estava falando sobre a questão das indicações e alguns casos com indicação de paciente que necessita de placas específicas. Como que você enxerga a questão da indicação quando você solicita materiais customizados, né? No seu ponto de vista, você acredita que as placas customizadas elas podem se tornar uma realidade no Brasil, ou você acha que é algo ainda bem distante do que a gente tem hoje? Eu acho um pouco distante por conta do custo. O custo ele é um pouco mais elevado, né? E o uso das placas customizadas ou qualquer outro tipo de OPME customizada, ela vai privilegiar aquelas grandes alterações, né? Aquelas grandes deformidades ou problemas de mandíbula, onde você tem deformidades que podem surgir por conta de um tumor ou um tipo de lesão agressiva, onde eu tenho que fazer uma ressecção de uma hemimandibulectomia. Eu preciso construir uma OPME customizada que pode ou não envolver a ATM, o ângulo, o ramo, o ângulo, o corpo de uma mandíbula. Então, ela vai estar mais relacionada a isso. Agora, a gente tem observado que muitos colegas, e inclusive lido, que as próteses mais padronizadas, elas inclusive estão sendo bem utilizadas, estão sendo até bem-vindas em relação aos tratamentos. Mas se você me perguntar o que é o melhor, customizado é melhor. Foi feita para você. Vai se adaptar em você. Entendeu? Mas a questão do custo é o impeditivo de tudo. Professor, vamos entrar a fundo aí no tema principal do nosso podcast, que é cirurgia ortognática. Então, você que está nos acompanhando pelo canal da Bucocast, agora nós vamos fazer uma imersão aqui e falar aí das indicações, do transoperatório, do pós-operatório, sobre cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, ela tem indicação para quais tipos de paciente que precisa ou que pode realizar a cirurgia ortognática? Então, os pacientes que precisam fazer uma cirurgia ortognática, que têm indicação para fazer cirurgia ortognática, são aqueles que, primeiro, têm uma alteração oclusal. Então, classe 1, classe 2, o classe 2 e o classe 3 de Engel. Então, explicando mais de forma simplificada. Então, os pacientes que têm os incisivos inferiores projetados à frente dos superiores são os classe 3. E o inverso são os classe 2. E eu preciso que essas alterações elas tenham uma significância em termos de números. Então, elas precisam ser possíveis para que eu indique a cirurgia. Porque existem algumas situações em que a ortodontia corrige essas alterações oclusais. Mas não é só isso. Se essas alterações oclusais estiverem acompanhadas de alterações da face, dos maxilares, então, o osso da mandíbula, que o pessoal conhece como maxilar inferior, né, popularmente, cresceu demais em relação à maxila, ou o inverso, a maxila cresceu demais em relação à mandíbula, ou a mandíbula cresceu, mas cresceu desviando para um lado, desviando para o outro, e da mesma forma a maxila, há uma alteração no desenvolvimento dos maxilares, o paciente também tem uma indicação para cirurgia ortognática. Tá? Uma outra indicação, que se associada às duas primeiras, o paciente tem algum distúrbio respiratório, por exemplo, um quadro de apneia, a cirurgia ortognática corrige. Tá? E questões associadas a essas alterações existem. Então, sorriso gengival também. Sorriso gengival, né, que precisa ser bem avaliado, a mensuração do comprimento superior inferior da maxila precisa ser bem
constatada, porque se não for constatada, eu tenho apenas um aumento de volume da gengiva. Então, a periodontia resolve, né? Isso tudo através de exames, tanto a documentação ortodôntica como a tomografia, dá para a gente poder avaliar isso, tá? Sorriso gengival, existem pacientes que têm uma boa relação dentária, têm um bom desenvolvimento das bases ósseas, porém só tem um detalhe, o queixo ele é hipoplásico, ele não se desenvolveu. Aí você pode fazer só a mentoplastia para avanço, projeção do mento, ou utilizar próteses customizadas para harmonização, né? Então, eu coloco próteses de mento que podem ser customizadas ou podem entrar naqueles padrões, pequeno, médio e grande. Tá? Assim como outros tipos de prótese. Prótese para ângulo, prótese para malar. Que hoje é uma realidade também. Que hoje é uma realidade também. Então, assim, o paciente que apresenta alguma alteração dentofacial, ele vai apresentar alterações que são as oclusais, que é o principal objetivo de correção da cirurgia ortognática. Pode ter alterações de estética, de perfil, né? Alterações digestivas, alterações fonoaudiológicas, alterações respiratórias e alterações articulares também podem ocorrer. Esse paciente, quando tem a indicação da cirurgia ortognática, normalmente começa por onde o tratamento? Esse paciente, ele precisa passar por um preparo antes? Existe a questão do paciente de benefício antecipado? Eu queria que você falasse primeiro onde começa o tratamento do paciente cirúrgico, né? E qual é o caminho desse paciente até a finalização? Quem são os profissionais que envolvem no tratamento cirúrgico? Bom, primeiro o profissional que vai cuidar desse paciente, após uma conversa e o diagnóstico determinado de que ele é um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia ortognática, é o ortodontista. Então, o ortodontista vai ter que preparar esse paciente para a cirurgia. Esse paciente depois tem que procurar um cirurgião bucomaxilo, de preferência, o cirurgião bucomaxilo da confiança do ortodontista, porque essa boa relação entre buco e orto, ela é extremamente importante. Eles devem estar o tempo inteiro se comunicando, corrigindo caminhos que às vezes são situações que vão surgindo durante o preparo, tá? Para que a cirurgia seja executada pelo bucomaxilo, de preferência o bucomaxilo com experiência, tá? Depois do procedimento cirúrgico, esse paciente ele precisa já ter o direcionamento para o fisioterapeuta. Isso é fundamental. Para o nutricionista, que também é fundamental. E, se necessário, o fonoaudiólogo. Que às vezes, tanto a físio quanto a nutrição, às vezes ele começa antes da cirurgia, né? Sim, ele já passa por uma avaliação prévia, onde é determinada uma programação de reabilitação. Então, pós-operatório, para a cirurgia ortognática, vai depender dessas avaliações do físio e do nutri. O nutri é simples. Eu vou fazer uma cirurgia ortognática. Eu vou fazer uma cirurgia por dentro da boca, onde eu vou alterar a posição dos maxilares. Então, esse paciente vai ter uma restrição alimentar. Então, o nutri vai ter que fazer uma programação alimentar para esse paciente, para ele não perder capacidade, para ele não ter uma alteração na capacidade nutricional dele. E emagrecer demais ou passar fome demais, que é uma das reclamações de todo paciente que é submetido a qualquer cirurgia na boca, do cis ou ortognática. Nossa, é ruim, a gente não come. Hoje não tem mais isso. Hoje o nutricionista ajuda muito o paciente a não se sentir desconfortável em relação à alimentação. E o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele é fundamental porque ele vai reduzir aquele tempo do edema, o tempo da mobilidade da boca, da mandíbula, a capacidade de amplitude de movimentação da boca, ela vai ser muito bem definida por toda a programação do fisioterapeuta. Então, hoje o paciente ele já sai da cirurgia já com uma programação fisioterapêutica pré-estabelecida. Muitos pacientes já saem com aquelas faixas na face, já saem fazendo gelo,
para que o edema e todo aquele aspecto que antigamente era o terror de todo paciente, hoje já praticamente não existe. Então, todo paciente há 30 anos atrás saía com o rosto muito edemaciado, tá? E, às vezes, bloqueado, a boca fechada. Hoje isso aí é impossível. Não é mais a realidade. A realidade é totalmente diferente. Então, se você pergunta, cirurgia ortognática é uma cirurgia difícil? Não é. Hoje, para o paciente, não é difícil. Ela tem as suas nuances, o paciente precisa obedecer algumas condutas, saber que é uma cirurgia, toda cirurgia a gente precisa levar a sério, mas não é um bicho de 7 cabeças, mais não. Quais os benefícios que a cirurgia ortognática promove para esse paciente? Bom, eles vão estar sempre relacionados ao objetivo da correção, né? Então, ele vai corrigir a oclusão, tá? Pacientes, às vezes, que são submetidos, e tem muito isso, chega muita gente no consultório, que eu pergunto, está com o aparelho há quanto tempo? 6, 7, 8 anos. Eu falei, pô, mas você já parou para pensar que esse tratamento não vai muito para frente? Eu falei, já me falaram que eu precisava fazer cirurgia, mas eu não queria fazer. Aí eu converso com o paciente, falo, é sua opção. Mas se você fizer a cirurgia, o tratamento que era para ser de 8, no máximo chega a 2 anos. O que ficou 8 anos de aparelho, 2 anos. 2 anos. E nunca mais usa. Ah, mas eu nunca mais uso, então beleza, eu não volto mais no dentista. É que você se engana. Cirurgia ortognática ela é uma cirurgia ortopédica da face. Esse paciente precisa fazer um acompanhamento com o cirurgião de tempos em tempos. Nos Estados Unidos, os maiores cirurgiões têm segmento de caso de 30 anos. Né? Então, é fundamental. O paciente faz cirurgia ortognática, ele passa por aquelas visitas pós-operatórias mais importantes, né? Mais imediatas, mas ele precisa dar retorno, tá? Para justamente a gente ter o controle da estabilidade do sistema estomatognático, que envolve dentes, osso, músculo, nervos, articulação. Então, esse paciente ele vai sofrer o acompanhamento, sim, mas ele não, com certeza, ele não terá mais aparelho ortodôntico na boca. Ele se livra do aparelho ortodôntico. Esse é um dos benefícios. Um dos benefícios. O outro benefício, além da oclusão, se livrar de longo tratamento com o aparelho ortodôntico, ele vai ter uma melhora do processo mastigatório. Se ele melhora o processo mastigatório dele, ele vai ter uma melhora digestiva. Ele vai assimilar melhor os alimentos. Nutricionalmente, ele tem ganhos. Então, só nesse primeiro item já tem 3, 4 benefícios. O quinto benefício, respiratório. Tem muitos pacientes que chegam no consultório com alergias respiratórias. E na hora que faz cirurgia ortognática, ela melhora. Eu tenho um caso aqui de Limeira, que eu fiz uma cirurgia de expansão no paciente. E ele é triatleta, o rapaz. Ganha um monte de prêmio por aí e tal. E eu fiz uma expansão de maxila só. Depois da cirurgia, ele falou assim, doutor, parece que tem um jato de ar jogando ar no meu nariz. Eu estou respirando muito melhor. Eu falei, então você vai começar a ganhar mais medalha, cara, porque você agora vai ter uma capacidade respiratória melhor. Então, melhora a capacidade respiratória do paciente, tá? E com isso, melhora também a capacidade fonoaudiológica desse paciente. Algumas alterações dentofaciais permitem com que a língua relaxe mais. E esse paciente, além de ter a língua com a tonicidade alterada, também tem uma tonicidade labial alterada. E isso dificulta na pronúncia de alguns fonemas. Então, esse paciente começa a ter benefícios relacionados a isso também. Tá? E o que eu chamo da cereja do bolo da cirurgia ortognática, que é a estética. A estética é algo que, às vezes, o paciente se surpreende. E, às vezes, não espera uma melhora tão acentuada assim. E, às vezes, ele achava que ele ia mudar demais e, às vezes, a pequena mudança já é satisfatória. E, às vezes, ele gostaria de mudar muito pouco, mas a mudança que foi adequada no planejamento para ele, que para nós, na hora que a gente olha, é grande, já agradou demais o paciente sai satisfeito. Então,
é um termo que eu tento bater um pouco, que há um tempo atrás muita gente colocava assim, cirurgia ortognática salva vidas. Não salva vidas. Não é uma cirurgia cardíaca que eu preciso operar porque eu vou morrer amanhã. Não. Mas ela dá qualidade de vida. Transforma. Transforma. Principalmente quando eu falo em termos sociais. Tem histórias de paciente comigo que era extremamente retraído, tinha medo de chegar até para conversar com o professor da escola técnica, da faculdade. Depois da cirurgia, casou, tem emprego, está bem sucedido no emprego que tem. É uma realidade que, dentro dos pacientes da cirurgia ortognática, existe isso, né? Esse paciente que muitas das vezes sofreu bullying na escola, sim, paciente que não tira selfie, sim, isso é uma realidade. É uma realidade, porque assim, hoje, vamos falar bem a realidade aí, apelido, todo mundo já teve apelido, eu tinha os meus na minha escola, mas a diferença de hoje para antigamente era uma só, todo mundo era amigo, todo mundo se juntava, todo mundo brincava. Hoje as pessoas se definem muito em grupos, né? E isso acaba deixando alguns indivíduos um pouco isolados. Então, esses pacientes se sentem mais isolados. E quando eles têm a oportunidade de ter acesso ao procedimento, a vida muda muito. Por isso que eu acho super importante essa questão de tratar o paciente como um todo. Tá? Você ouvir o paciente. E, na maioria das vezes, é interessante até que esse paciente tenha um acompanhamento psicológico para ele poder assimilar, inclusive, que os benefícios que o tratamento ortocirúrgico vai promover para ele são exclusivamente para o bem dele. Às vezes o paciente que tem uma deformidade severa, depois da ortognática, ele tem uma dificuldade para ele de aceitar. Alguns têm dificuldade de aceitar. Parente, às vezes, tem dificuldade de aceitar. Eu tive um caso que uma pessoa próxima de uma paciente falou assim, não é você. Não é você. Você lidar com um pós-operatório depois de uma mudança, né, que é a cirurgia, é importante psicologicamente e esse paciente está preparado. Sim. Um outro caso. É bom que a gente vai conversando e vai lembrando dos casos. Um outro caso. Recentemente eu fiz uma cirurgia num rapaz. Ele não queria fazer a cirurgia. Quem convenceu ele a fazer a cirurgia foi a esposa. Porque ela é aluna de odontologia. E ela chegou para ele e disse, não, você vai fazer porque eu sei quais são os benefícios, você tem isso, tem aquilo, eu não quero que você chegue lá na frente com alguma alteração que venha a ser mais grave no futuro, se agravar. Ele falou, tá bom, vou fazer. Aí ele nos procurou a gente. E eu conversei com ele, o que você pretende? Qual é o resultado que você gostaria de ter? Ele explicou, eu não gostaria nem de estar aqui. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu não gosto de cirurgia e assim vai. Bom, com o convencimento da esposa, ele topou fazer. Mostrei o planejamento para ele. Hoje, cara, ele assim, é extremamente grato, porque ele falou assim, uma das coisas que eu senti a maior diferença, que lógico, a minha reclamação era o meu queixo, que era um pouquinho mais para trás, mas a maior diferença foi a respiração. Eu respiro muito melhor. Eu tinha o meu nariz congestionado o tempo inteiro. Hoje, eu respiro um pouco não, mas bem melhor. Né? Bem melhor. Esse paciente que tem o queixo para trás, que é o classe 2, né? Eu não entendo muito, mas... É o classe 2. A parte respiratória, porque ele tem ali uma... Sim, uma correlação com a orofaringe, né? Então, essa correlação da orofaringe com a parte inferior da faringe, que está muito próxima ao ângulo da mandíbula, a esse ângulo que a gente chama de ângulo cérvico-mandibular. Então, quando a mandíbula é retroprojetada, ela tende a estreitar o espaço faríngeo, tá? E a hora que estreita e o paciente deita, é pior. Então, às vezes, o paciente pode até parar de respirar, tá? É lógico que esse paciente ele precisa ser submetido a uma avaliação com o médico, com o otorrino, para que o otorrino identifique se o problema de apneia, que é o que nós estamos falando aqui,
não está correlacionado às estruturas do nariz, tá? Ou alguma outra estrutura em que o otorrino vai intervir ou tratar. Se ele não diagnosticar nada que mereça da intervenção dele, não tenha dúvida. A hora que a gente avaliar a documentação ortodôntica e toda a estrutura facial do paciente, já é identificado que é um paciente cirúrgico ortognático para correção de apneia obstrutiva do sono. Que é considerado o padrão ouro, né? Para a apneia do sono, a cirurgia ortognática. Sim, né? é um padrão ouro. Lembrando sempre, se o paciente não tiver nenhum quadro da parte otorrinolaringológica associada. Que se tiver, ele precisa tratar primeiro. Eu sempre falo assim, qualquer situação, qualquer alteração de saúde que tenha um pouquinho de correlação com a odontologia e correlação com a área médica, a gente sempre fala. É possível tratar com o médico primeiro e depois com a gente? Beleza, vai lá. É possível que seja tratado em conjunto? Ótimo. Mas assumir responsabilidades que não são nossas é perigoso. Então a gente precisa... Por isso que eu digo que hoje a cirurgia bucomaxilo ela é muito multidisciplinar. É impossível o cirurgião bucomaxilo não conviver com o físio, com o orto, dentro da odontologia, com o fono, com o nutri. Precisa dessa interação com o otorrino. Precisa. Muitos otorrinos encaminham o paciente com distúrbios articulares, que repercutem dentro do ouvido. E às vezes o paciente não tem essa noção. E aí quando ele vai no otorrino, o otorrino fala, não tem nada no ouvido, você precisa procurar um cirurgião dentista ou um cirurgião bucomaxilo. Que às vezes o zumbido tem a relação com a indicação. É uma dos sinais clínicos mais recorrentes. Zumbido, ouvido tapado, barulhos, ruídos articulares, né? Que são percebidos próximos do ouvido. Porque é apenas uma estrutura anatômica muito fina, óssea, que separa os dois. As duas regiões, a cavidade articular e o ouvido. Dentro desses 15 anos aí de formação dentro da especialidade, você operou mais homem ou mulheres, professor? Mulher. A mulher procura mais? Procura mais. Pelo menos do seu ponto de... O homem é mais medroso, né? A mulher já passou, às vezes, já teve bebê, né? Ela já nasce com esse entendimento que um dia ela vai ser mãe, então, sim, psicologicamente, ela está mais preparada para a questão de cirurgia. Né? E elas reconhecem, não é só isso, elas reconhecem a necessidade de uma boa qualidade de vida. A mulher é mais preocupada com a saúde. Os homens são mais desleixados em termos de saúde, né? A gente vai menos ao médico, a gente procura menos ajuda. Então, a mulher é mais preocupada com isso. Então, o número de mulheres que eu operei é um pouco maior do que de homens. Você hoje, quando você fala da indicação para cirurgia ortognática, a estética, ela, no seu ponto de vista, ela entra como a cereja do bolo da cirurgia ortognática. Ou seja, ela é funcional, a cirurgia. Né? No seu ponto de vista, ela é 100% funcional. A estética, vamos dizer, é brinde. Como que você enxerga isso? A paciente procura pela estética? Tem paciente que procura pela estética. Já operei pacientes que procuraram pela estética. Tem um caso que a paciente falava, eu tenho um formato mais... até usou um termo. Eu acho que o meu rosto é um rosto de formato de lua. E ela tinha uma boa oclusão. É um pouco mais difícil de solucionar esses casos? Sim, é um pouco mais difícil, mas é possível. Alguns casos, a gente inclusive consegue já operar até antes da própria ortodontia, mas são poucos os casos, não são todos, aonde a alteração oclusal não é tão gritante, mas que precisa sofrer a influência da cirurgia ortognática para que o ortodontista consiga finalizar o caso depois. E aí a gente já entrega um resultado estético e funcional melhor. Para mim, a cirurgia ortognática, ela é botar aí para você 70% funcional, 30% estético. Por causa disso.
Tem muitos pacientes que acham e procuram um procedimento de cirurgia ortognática porque ele é estético. Inclusive, no próprio entendimento da autorização, às vezes, da cirurgia, né? É uma cirurgia estética. Não é estética. É funcional. Ela é funcional. O princípio básico, fundamental dela é funcional. É reabilitar o sistema estomatognático. Só que com o brinde, que nem você falou, de uma melhora estética. Ganho estético, respiratório, fonoaudiológico, digestivo, nutricional. Você hoje recebe pacientes que, na maioria das vezes, é indicação do ortodontista, certo? Sim. Você hoje tem recebido, provavelmente, pacientes que faz um preparo com alinhadores. Como que é a cirurgia desse paciente? É possível fazer a cirurgia ortognática ou com o preparo hoje desses aparelhos, professor? É possível. É possível, só que tem uma diferença. Com o aparelho convencional, você já tem a estrutura do aparelho que a gente precisa no transcirúrgico. Com alinhadores, não. A gente precisa instalar essa estrutura. O que seria essa estrutura? São ganchos ou parafusos de bloqueio que são necessários para que a gente mantenha a mordida na posição que a gente quer. Que foi obtida, isso, a estabilidade oclusal, que foi obtida durante o planejamento, para que a gente consiga fazer as movimentações cirúrgicas necessárias, tá? E reposicionar a maxila, a mandíbula, tá? Esses ganchos vêm atrelados ao aparelho ortodôntico, então o paciente tem a opção de usar o alinhador e, para a cirurgia, instalar o aparelho. Ou parafusos de bloqueio, ou mini implantes, que também podem ser utilizados. Não o alinhador, não existe nenhum problema para o paciente que quer fazer o preparo com ele. Não tem. Você hoje, fazendo cirurgia ortognática, provavelmente você lida muito com a questão psicológica do paciente. Por mais que você não é o psicólogo, mas esse paciente ele vem com alguns problemas psicológicos por conta daquilo que a gente falou anteriormente. Como lidar com a ansiedade desse paciente, já que muitas das vezes já vem aí com algum histórico relacionado a questões de bullying, enfim. E aí, quando vai chegando no final do tratamento, existe essa ansiedade. Sim. Como que você lida com isso para o paciente poder passar por esse período mais tranquilo, professor? Eu acho que a sinceridade, ao passar as informações necessárias para o paciente, de todo o processo, seja ele técnico da nossa área, da área da cirurgia, e o burocrático, que envolve autorização perante as operadoras de saúde, que hoje é o maior fluxo, né, de cirurgias ortognáticas através da operadora de saúde. E às vezes essa burocracia ela demora um pouco, então a gente pede para o paciente, fala, está preparado, está pronto, mas vamos com calma. Vamos fazer um planejamento muito bem detalhado, que é importante, para que a cirurgia ela seja muito bem sucedida e que a gente não tenha a possibilidade de repetir um passo cirúrgico. Então, que nenhum paciente quer. Que nenhum paciente quer. Muito menos cirurgião também. Exato. Outra coisa que eu sempre falo para o paciente, não vamos criar tantas expectativas no resultado estético. Tá? A gente consegue chegar a um resultado estético agradável? Consegue, claro. Mas não supervalorize esse resultado, tá? Também é um fator que eu gosto muito de bater com o paciente. O resultado estético ele tem que ser, primeiro, agradável para o paciente e para os que estão à volta dele. Não pode ser não pode chegar a situações inalcançáveis. Isso aí não dá, tá? Então, até porque a cirurgia ela te dá alguns limites também. Sim, que o planejamento virtual não é uma máquina, né? Ele não dá esse limite, entendeu? Ele sugere algumas situações e a gente tem que, justamente por conta dessas limitações, até ajustar esse planejamento. E informar o paciente, preciso fazer algum ajuste no planejamento aqui. E nem sempre aquilo que você está vendo é 100% o resultado final. É próximo.
É muito próximo. Falando sobre planejamento, você começou a fazer os seus casos no modelo convencional e hoje você tem o planejamento virtual para a cirurgia ortognática. No seu ponto de vista, quais os benefícios o planejamento virtual trouxe para o cirurgião e para o paciente? A precisão, tá? E a otimização do tempo cirúrgico. Tá? A precisão no planejamento ela é impressionante. A gente tem uma precisão de movimentos e de posicionamento das relações maxilomandibulares muito grande. E a otimização da cirurgia. Porque, por exemplo, dependendo do caso, eu posso até produzir os guias cirúrgicos convencionais, né, da estabilidade oclusal, mas também eu posso sugerir a produção de guias cirúrgicos de corte, onde eu já tenho pré-determinado onde serão feitas as osteotomias. E isso ajuda muito. Além disso, um guia de fixação, onde eu também já tenho pré-determinado onde eu vou fixar, né, os materiais de fixação interna estável, tá, que são as placas e os parafusos. Tá? Isso aí aumenta a otimização da cirurgia. Isso melhora o pós-operatório, isso melhora inclusive na recuperação do paciente. Os benefícios vêm até no pós com o planejamento. Falando um pouquinho, falando em marketing, né? Ele até é legal porque ele mostra para o paciente como é que vão ser os movimentos, mostra o suposto resultado final, que é isso que a gente tem que ter todo o cuidado para não vender um milagre para o paciente. A gente tem que vender a realidade. Mas ele é muito bom por conta disso. Tá? Agora, a máquina não trabalha sozinha. Você precisa ter os conhecimentos do analógico para você empregar no digital, no virtual. Professor, quando o paciente tem a indicação da cirurgia, ele vai precisar passar por um preparo. Qual que é o tempo do preparo cirúrgico, cirurgia e o resultado? Em média, quanto tempo esse paciente vai estar entre cirurgia, cirurgião, ortodontista, físio, nutri? Quando começa e, em média, quanto tempo termina? Varia, né? Mas, em média, fica em torno de 6 a 1 ano de pré-cirúrgico, com preparo ortodôntico. Isso pode variar um pouquinho mais, tá? A cirurgia, o pós-operatório, fica em torno entre a cirurgia e a liberação ali, quase que total, para o paciente voltar a fazer uma alimentação um pouquinho mais rígida, 120 dias, um pouquinho mais. Tem pacientes que conseguem diminuir esse tempo, e aí vai depender justamente da resposta dele ao tratamento da fisioterapia, a proposta de reabilitação fisioterápica. E depois, com a finalização ortodôntica, e vai depender muito do que a gente consegue de estabilidade oclusal durante a cirurgia, também em torno de 6 meses, 1 ano. Durante esse período que o paciente faz o preparo e ele viu o resultado final, 1 ano, 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio? O resultado, assim, pós-cirúrgico, final... Demora mais. Demora mais. Então, eu vou te dizer aí que, para boas comparações, 1 ano, que é quando a gente considera que os tecidos já estão mais estáveis, né? Agora, o resultado de todo o tratamento, vamos colocar aí mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. Esse paciente vai ver o resultado final. Para o paciente que vai fazer a cirurgia ortognática, qual que é o processo de internação, cirurgia, quanto tempo, que dia que esse paciente entra, para a gente poder passar para o paciente como que é a dinâmica aí da cirurgia, como você trabalha? O que é fundamental falar para o paciente? Todo procedimento cirúrgico ele vai demandar de algumas obrigações. Então, ele precisa fazer exames laboratoriais prévios. Com os exames laboratoriais prévios e avaliados por mim, ele vai passar com o cardiologista e vai passar com o anestesista. Isso eu estou dizendo quando a cirurgia já está autorizada pela operadora, tá? Que também tem um tempo até ela autorizar. Isso vai variar, 21 dias, tem operadora que leva até mais. E a gente sempre fala para o paciente, tenha paciência. Vai acontecer, tenha paciência. Então, passou esse processo burocrático, vem exames laboratoriais, passa com cardio, passa com anestésio. No mesmo tempo dos exames laboratoriais, ele vai fazer uma tomografia computadorizada, tá? Específica
para que a gente consiga, através dessa tomografia, fazer o planejamento cirúrgico dele. Associado ou ao escaneamento dos modelos de gesso que a gente obtém depois de uma moldagem ou o escaneamento intraoral. Então, todas as informações são jogadas lá dentro do programa de planejamento virtual para que o planejamento ocorra. Beleza, tudo pronto, tudo certo, está tudo alinhado. Esse paciente interna no dia da cirurgia. Se a cirurgia é de manhã, ele interna bem cedinho. Se a cirurgia é à tarde, ele interna um pouco antes. Mínimo de chegada no hospital, por volta de umas 2 horas antes, com antecedência. Sempre de jejum, que já é orientado pelo próprio anestesista e reforçado pela gente. A cirurgia, em média, ela vai durar em torno de umas 3 horas, 4 horas mais ou menos. Dependendo do caso, até menos. O paciente, terminada a cirurgia, lembrando sempre, sob anestesia geral, tá? Ele passa já pelo processo da programação do fisioterapeuta. Tá? Ele já entra com gelo, ele já entra com todo aquele processo que o fisioterapeuta vai dar como programação para ele. Normalmente, no dia seguinte, ele recebe alta. Já vai embora para casa, com todas as nossas orientações dos cuidados pós-operatórios, já que estão relacionados à cirurgia. Questão de alimentação, que também é reforçada pelo próprio Nutri, e a questão principalmente da higiene oral, como fazer a manutenção da higiene oral. Que é uma dificuldade dos pacientes na no maioria, pós-operatório. por conta que o edema, às vezes mais localizado, está nos lábios, né? Um pouco mais na região perioral, tá? E aí há dificuldade, às vezes, de inserir a escova. Mas a gente sugere o uso de escovas infantis, às vezes escovas interdentais, para ajudar na limpeza do aparelho ortodôntico, né? O uso de enxaguatório bucal, tá? Então, isso é muito importante. E o uso da medicação que a gente promove para o paciente após a cirurgia. Então, são esses os cuidados. Em torno aí, mais ou menos, de uns 120 dias, a gente meio que já libera esse paciente para o ortodontista já começar o trabalho de refino do tratamento ortodôntico. Como que é a alimentação desse paciente, do seu paciente, após a cirurgia ortognática? Basicamente é restritiva a líquidos pastosos. De início, numa temperatura mais baixa, depois evoluindo numa temperatura mais ambiente e aos poucos, também de acordo com a resposta do paciente, ela vai melhorando a consistência e a temperatura. Esse paciente, ele vai... Você falou sobre os medicamentos. É uma dúvida do paciente. Ele vai sentir dor após a cirurgia ortognática? Cara, dificilmente ele sente dor imediatamente à cirurgia, porque vai estar tudo com parestesia. É uma cirurgia que a gente tem um íntimo contato com algumas estruturas, algumas fibras nervosas. Não rompe a fibra, tá? Não tem como romper, tá? Hoje, a técnica cirúrgica e os materiais empregados impedem que essas situações aconteçam. Então, o paciente ele vai ter... Imagina assim, ó, é como se fosse um fio elétrico e esse fio elétrico sofreu um pequeno dano e deu um mau contato. Então, esse mau contato vai acontecer no nervo, então vai causar a famosa parestesia, que é a anestesia com um pouco de tempo maior, mas por um determinado período, que também é recuperável durante todo o processo de reabilitação com o fisioterapeuta, onde ele também vai aplicar o uso de laser, o uso de terapias relacionadas a estímulos elétricos ao nervo. Então, tem tudo já meio que programado para que o paciente se sinta o máximo confortável possível no pós-operatório. E entenda que é uma cirurgia que é um pós-operatório praticamente imperceptível, vamos dizer assim. Uma semana, talvez, é o primeiro, é a mais temida ali. Sim, mais... normalmente é a primeira semana, mas tem paciente com 2, 3 dias, está ótimo. Tem uns casos que a gente olha... Que são impressionantes, que é impressionante, a gente não consegue entender o porquê que aconteceu. Como tá, porque a gente sempre se prepara para algo mais intenso, para algo que é o padrão, né? Isso provavelmente deve estar muito ligado à anatomia do paciente. Anatomia e à fisiologia do paciente. Então, por exemplo, já operei atletas
os atletas têm muito mais facilidade de recuperação, né? Do que uma pessoa comum que não faz uma atividade física com a intensidade do atleta. Já fiz cirurgia de siso em ex-atletas de futebol. 3 dias depois o cara estava jogando bola. É impressionante, né? Cada pessoa... ela reage de um jeito. de uma Por forma. isso que a gente não pode prometer resultados assim muito fechados para o paciente. A gente precisa chegar e contar a realidade para ele, certo? Tem paciente que incha bem pouquinho, né? Tem paciente que incha um pouco Às mais. vezes o siso incha mais do que a ortognática. Às vezes eu falo pro paciente, o siso às vezes é mais chato que a cirurgia ortognática. Com relação ao edema, a gente vê alguns casos assim. Faz um hematomazinho, que é normal ocorrer, mas já sempre orientado com aquela programação do físio para o controle de todas essas nuances pós-operatórias. Por isso que o físio é importante. Professor, o paciente, quando ele tem indicação de cirurgia ortognática, ele vai no Google. E o Google nos entrega muita dúvida que o paciente tem com relação à cirurgia ortognática. E uma das principais dúvidas dos pacientes é com relação à segurança da cirurgia ortognática, né? Porque é uma cirurgia que é feita em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Eu queria que você falasse sobre a segurança. O que te dá a segurança, e não só para o cirurgião, mas para o paciente, em ficar tranquilo em realizar a cirurgia ortognática? Sim. A segurança ela vai começar na primeira consulta. Então, quando a gente começa a conversar e você começa a me passar o seu histórico de saúde, eu começo a entender se você está apto para fazer a cirurgia ou não. Se você não está apto naquele momento para fazer a cirurgia, porque tem alguma coisa na área de saúde geral, né, cardiológica, respiratória, a gente sempre recomenda, amigo, trata disso aqui primeiro, depois a gente conversa. Tá? Mas, geralmente, vou te dizer assim, na esmagadora maioria das vezes, eu posso te afirmar que é uma cirurgia segura. Muito segura. Até porque, depois que tem essa primeira conversa, essa primeira avaliação clínica, e depois que o paciente já está apto pelo ortodontista a fazer a cirurgia ortognática, repetindo, ele vai fazer alguns exames, vai passar por avaliação de profissionais que vão garantir essa segurança para que a cirurgia ocorra. Então, não tem risco do paciente ir para a UTI, não tem risco do paciente receber uma quantidade, uma bolsa de sangue, por exemplo, para reposição de sangue. Eu preciso ter o controle da cirurgia. E hoje a cirurgia ortognática ela é muito bem controlada por conta do avanço tecnológico que ela proporcionou para o cirurgião, não só em termos de planejamento, mas em termos de uso de materiais, que possibilita isso. E um cirurgião muito bem treinado, conhecedor da técnica, associado a essas ferramentas, ele vai ter muito mais controle da cirurgia. E quando existe o risco, é mínimo, né, professor? Mínimo, é mínimo. Vou dizer assim, próximo do zero. Mas é bem baixo mesmo, bem baixo. A cirurgia ortognática, uma vez colocada as placas e parafusos, o paciente depois ele precisa fazer uma outra cirurgia para retirar essas placas ou não? Não precisa, porque as placas elas são com material biocompatível, né? A base de ligas de titânio, e essas ligas de titânio vão conviver com você pro resto da vida. Muitos perguntam, quando eu passar na porta do banco, vai apitar? Não vai. Então fica tranquilo. Essas placas elas não precisam ser removidas de forma alguma. Outra dúvida, o paciente vai ficar com cicatriz fora da boca? Não. Existem algumas situações onde são feitas pequeníssimas incisões por conta de uma maior estabilidade dos maxilares no momento em que a gente estabelece uma nova posição na relação maxilomandibular. Aí a gente precisa fazer pequenas incisões porque às vezes os materiais não alcançam certas regiões por dentro da boca, que é aonde ocorre a cirurgia realmente. A cirurgia em si é toda intraoral. Não tem cicatrizes, né, na face. Se a gente for lembrar aí dos primórdios da cirurgia ortognática,
século passado, eu sou do século passado, só para deixar bem claro, eram cirurgias extraorais, tá? Onde as incisões eram próximas à base da mandíbula, próximas às regiões do entorno da mandíbula. Mas hoje não, hoje é totalmente intraoral. Boca amarrada, então? Zero. Não sai de boca amarrada. Ela sai com uma limitação. Quem que limita isso? São elásticos. Elásticos ortodônticos que servem para guiar a mordida na posição que a gente conquistou durante a cirurgia. Só isso. E esses elásticos são removíveis para alimentação e depois são da higiene feita, eles são reposicionados de acordo com a nossa orientação. Professor, a gente já falou sobre isso, mas eu queria que você pontuasse quais profissionais estão envolvidos no tratamento da cirurgia ortognática. O mundo ideal: ortodontista, buco, físio, fono, nutri e, em algumas situações, o psicólogo. Então, esses são os profissionais. O orto vai preparar o paciente, muitas das vezes ele é que dá o direcionamento para esse paciente procurar o tratamento cirúrgico. O buco vai orientar o paciente a respeito da cirurgia em si, vai tirar dúvidas desse paciente sobre a cirurgia, tá? Ele tem que ter um bom relacionamento com o orto para correção de algumas situações, de algumas nuances que podem ocorrer durante o preparo. O físio é extremamente importante no pós-operatório, para que esse pós-operatório seja o mais breve, as situações que são envolvidas dentro do pós-operatório sejam as mais breves possíveis e sejam as menos sentidas para o paciente, sejam mais confortantes. O fono, para em casos em que eu preciso reaprender a dicção, a pronunciar fonemas, que às vezes não são possíveis. E que não é 100% todos os casos, tem casos que não precisam. Que não precisa. O Nutri, que eu acho que é muito importante para o paciente também não sentir o aspecto nutricional no pós-operatório, tá? Vou tomar só sorvete. Só sorvete não. Sorvete hoje ele já é um fator que a gente não pode só se basear no sorvete. O sorvete ele tem uma capacidade anti-inflamatória inflamatória se você fizer o uso excessivo de sorvete e outros tipos de alimentações assim. A professora Delaine esteve aqui e falou muito sobre isso. Isso. São produtos, são alimentos inflamatórios. Inflamatórios. Né? Isso dificulta na recuperação. Então, o nutricionista é muito importante. Vou recomendar um shake, vou recomendar uma vitamina. Siga as orientações do nutricionista, você vai conseguir levar a cirurgia com muito mais tranquilidade. E, em alguns casos, o psicólogo, para que o paciente entenda justamente o porquê do procedimento, quais são os benefícios sociopsicológicos, psicossociais que esse paciente vai ter. Porque tem paciente que muda de RG. Tem que mudar a foto da carteira. Porque as mudanças são muito grandes. Tá? Então, se esse paciente tem literalmente uma mudança da identidade física, ele precisa entender que ele também pode ter uma mudança dessa identidade, não numa carteira, mas no seu dia a dia. Psicológica, né? Tem paciente que fala assim, doutor, eu fiz a sua cirurgia, passou uns 6 meses, eu andando na rua, eu cruzei com uma amiga. Falei, oi. Aí ela olhou, lembrou da minha voz e falou, o que você fez? E ela se surpreendeu. A gente vai falar sobre isso no final. Antes de a gente terminar, eu queria que você falasse para mim com relação ao plano médico, porque assim, uma dúvida que o paciente tem é o plano odontológico e o plano médico. A cirurgia ortognática, ela dá permissão para quais tipos de plano? Se tem algum plano específico, o odontológico não inclui? Fale um pouquinho sobre isso, professor. O odontológico não vai incluir o tratamento da cirurgia ortognática. Mas a cirurgia ortognática não é uma cirurgia da especialidade odontológica? Sim, mas ela tem uma nuance que envolve o ambiente hospitalar, onde, vamos dizer assim, burocraticamente, vamos falar de uma forma mais simples, o convênio odontológico não tem acesso. Quem vai dar acesso ao ambiente hospitalar? O convênio médico. E por uma questão legal, o convênio médico ele autoriza que o cirurgião bucomaxilofacial
cirurgião dentista, opere seus casos no hospital, tá? Com a garantia de que o plano médico vai fornecer materiais, a internação, todos os exames solicitados, todas as avaliações médicas solicitadas, tá? A questão da internação pós-operatória, as medicações. A única coisa que o convênio médico não vai garantir, por justamente essa questão burocrática, são os honorários do profissional. Então, o profissional ele não pode receber do convênio médico, porque ele não é médico. Apesar de estar autorizado a fazer a cirurgia, ele não recebe. Então, o paciente paga apenas a equipe cirúrgica. O restante é tudo garantido pelo convênio, pela operadora de saúde. Se você for botar na balança, uma cirurgia particular, em termos de economia, em relação a uma cirurgia feita pelo convênio médico, o paciente vai ter mais ou menos uma economia de, chutar baixo, 80%. E esse valor que muitas das vezes o paciente precisa arcar com a equipe médica, é possível pedir o reembolso do paciente? É possível? Como que é isso? Sim, é possível. Então, o que o paciente vai ter que ter em mãos a hora que ele pedir o reembolso? Os comprovantes, né? De que ele pagou, de que ele fez as visitas à equipe cirúrgica, ao cirurgião. E depois, com esses documentos em mãos, ele dá a entrada no pedido de reembolso perante a operadora. Vai depender também da modalidade de contrato que ele tem com a operadora de saúde. Mas esse reembolso é conseguido através desses documentos. Giovanni, estamos com quanto tempo de podcast? 1h30 de podcast. Era 40 minutos. Né? Mas é assim, viu, professor? A gente sempre acaba extrapolando um pouquinho, o Giovanni já está acostumado, ou às vezes a gente dobra esse tempo, mas é importante a gente saber, obviamente... A minha mulher que vai ficar assustada, mas você gosta de falar, hein? Não, mas... Ela fala, você gosta de falar. Quando a gente recebe o professor aqui, a gente já sabe que o podcast não é menos de 1 hora. Professor, a gente sabe que a cirurgia ortognática, ela traz, como a gente estava falando, mudanças... muito significativa para o paciente em todos os âmbitos da vida do paciente, né? Mas eu sei que também quando essa mudança acontece no paciente, isso reflete na vida do cirurgião, né? Porque você conseguir tirar o paciente muitas das vezes de um estágio de depressão, né? Tirar o paciente muitas das vezes num estágio onde ele não tem mais inclusão social por conta da deformidade. Eu acho que ver esse paciente, né, novamente incluso na sociedade e com todos esses benefícios, com certeza isso traz um impacto muito grande para a vida do cirurgião. E eu queria que você falasse qual que é o impacto que isso traz na sua vida como pessoa, você poder fazer parte da vida dessas pessoas com essa mudança tão... O impacto está muito ligado às conquistas que esse paciente obtém depois do procedimento cirúrgico realizado. Depois de todo esse processo que a gente explicou aqui, desde o preparo, o fisioterapia, todo esse processo. Que quando você os visita nas páginas das redes sociais deles, você vê o sorriso estampado na face, natural. E eles integrados à sociedade, como se nada tivesse acontecido há 2 anos atrás, quando ele se submeteu a um procedimento cirúrgico. Então, alguns pacientes falam que foi a melhor escolha da vida. E, querendo ou não, porque eu tenho pacientes que casaram, tenho pacientes que foram fazer pós-graduação fora, eu tenho pacientes que conquistaram cargos em empresa, porque eles vamos falar o português bem claro, eles se soltaram, eles tiveram mais presença na sociedade, que se apresentavam melhor à sociedade. Não que a fisionomia que eles apresentavam e a oclusão que eles tinham era um fator que 100% dificultava. Não puramente isso. Não é 100% predominante. Não é, mas era o entorno. Então, ele se sentia mais tímido, ele se sentia mais preso. E a partir do momento que
que ele se enxerga diferente e ele observa esse resultado, ele se solta. Ele se solta. Eu tenho 2 casos. O primeiro caso que eu fiz na minha vida, eu estava com meu pai me ajudou. E no pós-operatório, a gente não tinha ainda muito aquela história, leva para físio, faz isso, faz aquilo. Paciente com edema considerável. E a família praticamente inteira no quarto. E eu perguntava, como é que você tá? A menina fazia assim, né? E a mãe, chorando, olhou para mim assim, o senhor realizou o sonho da minha filha. Isso, cara, não tem emprego, não tem pagamento, nenhuma quantia que te satisfaça. Não é mensurável essa resposta, tá? A resposta do sorriso, a resposta da rotina dessa pessoa mudar, né? E o outro foi a mãe. Falou assim, meu filho mudou, ele era muito retraído, ele era uma pessoa que não gostava de sair, era uma pessoa que não conversava, tinha uma certa limitação para perguntar até para o professor o que o professor achava dele seguir tal caminho. Imagina. E hoje você olha, o rapaz é outra pessoa. É outra pessoa. A mãe dele falou assim, ele nem para mais em casa, doutor. A gente vai casar. E de vez em quando ele tem que viajar pela empresa, passa 2, 3 dias fora, volta. Então, você integrou, não digo eu, mas assim, a proposta que a gente oferece integra o paciente à sociedade assim, de forma plena. Não que ele não consiga por si só, mas isso é um fator que trava. A gente vê... eu digo que isso não é um fator porque você vê artistas que estão na mesma situação, né? E eles usam, às vezes, das artes cênicas para poder se soltar mais, poder, né? Mas fora daquele personagem, são pessoas comuns e que têm anseios, têm desejos e têm certas limitações. E a hora que faz a cirurgia, cara, e que essa mudança na vida do paciente reflete na vida de todos os profissionais que trabalham junto, né? Todos. Porque por um período a gente meio que casa com o paciente. A gente acompanha essa evolução. Tem paciente que manda foto todo dia. Olha como eu estou hoje. Olha como eu estou agora. Olha como eu estou. Né? Então a gente casa com o paciente, a gente acompanha. O fisioterapeuta, então, ele toca no paciente o tempo inteiro. Então ele sente o paciente, né? E nesse momento sempre tem conversas, às vezes que a gente ouve algum anseio, alguma situação da vida pessoal. Por isso que eu digo, a gente tem o atendimento tem que ser humanizado, tá? Às vezes eu me deparo com algumas situações em São Paulo, onde eu estou começando a atender. Eu ia falar um pouquinho sobre isso. Hoje, onde que você está atendendo, atuando, o professor? Eu estou atendendo em Piracicaba, no momento, no meu consultório. Que é a sua cidade, a sua casa, que né? É onde eu moro, né? A cidade da minha esposa, né? E das minhas filhas. Em Piracicaba, né? E em São Paulo. Estou começando a abrir frente em São Paulo. E lá em São Paulo eu vejo que tem muitos pacientes que chegam assim e falam assim, eu encontrei você... Eu estou pesquisando, mas eu encontrei você. Mas como assim você me encontrou? Porque o meu ortodontista não conhece ninguém. Como é muito grande, né? A cidade. Falo, procura um. Cara, eu fico pensando, procura um. Para uma cirurgia que ela é muito complexa. Ela envolve uma série de nuances que a gente acabou de falar aqui. Ainda tem ortodontista que não indica, né? Que não indica. E isso é extremamente importante, esse convívio do ortodontista com o profissional. Tá? Pega o telefone, WhatsApp, doutor, foto aqui do modelo. Eu queria que você falasse como que é a sua relação com o ortodontista. Foi até bom a gente ter falado sobre isso, porque assim, para o ortodontista que não conhece ainda o professor Aladim, então ele está buscando uma parceria. Como que é a sua conduta de trabalho com esse paciente? Porque a gente faz muito eventos de ortocirurgia e a gente faz uma ficha, a gente busca durante o evento
quais são as suas experiências com bucomaxilo. E o ortodontista muitas das vezes reclama que, às vezes, ele indica o paciente opera e aí acaba a relação. Não existe mais um pós. Às vezes o ortodontista reclama que não tem uma atenção do bucomaxilo, porque a vida do bucomaxilo é hospital, é aquela coisa, tem dificuldade de contato, tem dificuldade para falar com o bucomaxilo. Sim. Como que é a sua relação com o profissional, doutor? Eu tento ser o mais acessível possível com os profissionais, tá? Com os colegas da orto. Então eu disponibilizo meu telefone, eu não deixo telefone de secretária, eu deixo meu telefone pessoal, para eles entrarem em contato, para conversar. Se precisar fazer uma videoconferência, a gente faz para discutir o caso. Se precisar que eu visite o consultório do ortodontista, por exemplo, o ortodontista ali selecionou 2, 3 casos no dia. Eu vou lá, chego mais cedo, previamente a gente discute novamente o caso que já foi discutido por telefone ou uma videoconferência, aí vai depender do que o ortodontista acha mais confortável para ele, tá? A gente discute previamente o caso, deixa tudo alinhado e conversa com o paciente, tá? Depois de conversado com o paciente, a gente confirma aquilo que foi discutido depois da conversa do paciente, porque sempre tem alguma novidade, né? Sempre o paciente vem com alguma coisinha que ele gostaria de fazer e redireciona ou não. Mantém o que já foi discutido previamente. Então, no pós-operatório, durante previamente ao procedimento cirúrgico, eu deixo o ortodontista livre. Quer participar da cirurgia, quer assistir à cirurgia. Às vezes é importante que ele até vá, porque ele tem a noção, às vezes, dos contatos, né? Da relação maxilomandibular, da oclusão. E ele quer também, às vezes, transmitir segurança para o paciente. Para o paciente, né? O paciente tem confiança nele. É um profissional que já acompanha esse paciente há muito mais tempo do que eu, né? E outra coisa que eu gosto que o ortodontista participe é do planejamento. Tá? Às vezes eu faço planejamento, às vezes eu solicito que uma equipe faça o planejamento para a gente. Então eu gosto que o ortodontista participe da videoconferência ou do planejamento comigo, para ele identificar, tá tendo um contato prematuro aqui nesse dente, dá para dar uma corrigida aqui? Não, dá? Não dá. Então a gente precisa fazer um pequeno desgaste no dente no momento cirúrgico. Essa interação é extremamente importante, eu acho que passa muita segurança. Se eu fosse paciente, ou se eu fosse ortodontista, eu gostaria de participar. Que, inclusive, o sucesso da cirurgia ortognática é de uma equipe, não é somente do bucomaxilo. Exato. É uma equipe multidisciplinar e equipe cirúrgica, né? Que precisa estar bem integrada, bem afinada. É igual um time de futebol, né? Não pode ter desentendimentos, não pode ter egos elevados. Está todo mundo no mesmo nível. Eu faço a cirurgia, mas o primeiro auxiliar, provavelmente ele vai enxergar uma coisa ali que eu não estou enxergando e ele vai indicar para mim. Ou ele mesmo vai tomar a iniciativa e executar aquela ação que ele percebeu que precisa ser feita. Você contou aí mais ou menos, acho que deu 6 profissionais, isso porque você não incluiu a equipe de dentro do centro cirúrgico, né? Na equipe do centro cirúrgico eu tenho o primeiro cirurgião, o primeiro auxiliar, o segundo auxiliar. Tem o instrumentador, que a gente pode contratar um instrumentador nosso, fixo, ou a própria empresa que vai fornecer os materiais, né? Permitido pela operadora, que é permitido pela operadora, os materiais, leva um instrumentador. Então o instrumentador também precisa conhecer a sequência de instrumentais que são utilizados, como o cirurgião gosta desses instrumentais. Médico anestesista tem. Médico anestesista. Então, tem mais de 10 profissionais envolvidos. Tem. O tratamento do paciente. É uma operação aí não digo de guerra, mas de ganho de qualidade de vida. Qual que é, para a gente finalizar, qual que é a tomada de decisão para o paciente escolher o cirurgião? Quais caminhos? Que conselho você daria? Doutor, estou precisando fazer uma cirurgia ortognática, preciso escolher um cirurgião. O que é importante ele saber, né, para ele ter segurança em fazer a escolha do cirurgião? Ele precisa identificar que esse profissional tem uma certa experiência já no mercado, tá? Um certo tempo atuando como cirurgião. Mas o mais fundamental, eu acho, além de ter esse conhecimento mais superficial, eu acho, é conversar com o cirurgião. É ter essa conversa de 1 hora, 1 hora e meia,
onde ele tira todas as dúvidas e que o cirurgião esteja disposto a tirar essas dúvidas dele. Não pode acontecer como já aconteceu, e eu já ouvi, o paciente falar assim, eu fui numa consulta, o cara falou muito pouco, falou o básico do básico, e eu tinha certas curiosidades e não foi me dito nada. Então eu gosto de falar. Eu não falo técnica, vai fazer no ângulo tal, nesse sentido, em tal lugar vira. Então... Não, isso não. Mas eu vou explicar para o paciente da mesma forma que eu expliquei para você aqui agora. Num bate-papo, onde eu tento interagir com o paciente, tentar me aproximar e sentir as necessidades dele. Resumindo, preciso me colocar no lugar do paciente. Tá? Eu, se fosse um acompanhante de um paciente, eu gostaria que o cirurgião tratasse esse paciente como se fosse da minha família. Entendeu? Porque, querendo ou não, é saúde. Esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia. E, como todo mundo deseja, a cirurgia não pode ter repetição, não pode ter um reprocesso, não pode ter situações indesejáveis, que a gente já falou que são mínimas. E elas vão diminuindo mais e mais e mais e mais toda vez que a gente segue esses protocolinhos que, sem querer, eu acabei falando para você aqui. Tá? Até mesmo esse de adquirir confiança, credibilidade. O paciente ele tem que olhar no olho do cirurgião e entender, esse cara está comprometido com o meu caso. Ele vai revirar mundos e fundos para me deixar bem. Ou propor algo que melhore a minha situação. Eu acho que passa muito por isso. Professor Aladim Júnior, obrigado demais. Eu que agradeço. Por esse podcast, por esse momento. Eu não ouço o Gomes e o Lameira, eu ouço só o professor Dr. Aladim Júnior. Eu não sei se o Gomes e o Lameira tem... As pessoas conhecem com o Gomes ou não? Como que é? As pessoas te conhecem mais? Na profissão, as pessoas me conhecem como Aladim, né? E como é muito grande Aladim, Gomes, Lameira, Júnior, às vezes eu pensei em reduzir. Aí meu pai falou assim, e o sobrenome, cara? Tem meu sobrenome também. Que o Lameira do pai. É o Lameira do meu... Na verdade, Aladim Gomes Lameira é o meu pai. Ah, tá. E o Júnior é o complemento por ser repetido, ser repetição do nome do meu pai. Que ele não tinha tanta criatividade no dia e resolveu colocar esse nome em mim. Eu brinco sempre. Eu vou fazer você deixar duas mensagens aqui. Uma para um aluno e outra para o paciente. Como nós estamos aqui no canal da Bucocast e a Bucocast está atrelado com Ortognática Sim, então primeiro você vai mandar uma mensagem, essa aqui é a sua câmera aqui, você vai mandar uma mensagem para esse aluno de graduação que busca a formação dentro da Bucomaxilo, né? Qual o conselho que você dá para esse aluno que busca essa formação? Você passou por tudo isso, né? Uhum. E hoje está dentro da especialidade aí com muita autoridade em cirurgia ortognática. E o segundo conselho que eu quero que você dê para esse paciente que busca a cirurgia ortognática, mas o medo, às vezes, né, de poder se submeter ao procedimento. Qual conselho você dá para esse paciente que busca o procedimento e que ainda não criou coragem para realizar a cirurgia ortognática? Primeiro, começando pelo aluno. Aos meus alunos, então, da graduação, e tem alguns que querem fazer cirurgia, eu sempre falo para eles que tem 3 princípios básicos para fazer cirurgia: estudar, estudar, estudar. E achou que não é suficiente, estuda mais um pouco. É dedicação total àquilo que você sonha em fazer. E acreditar que é possível realizar seu sonho e o sonho das pessoas. Quantificar o sonho das pessoas é difícil, mas pelo menos deixá-las satisfeitas com o seu trabalho. Porque o nível de excelência em que um dia você vai chegar vai ser em decorrência desses pequenos sacrifícios. Não é sacrifício não estudar. São pequenos sacrifícios. Estudar, dedicar horas debruçado sobre livros, artigos, para que você possa oferecer o melhor para o seu paciente. E para o paciente, procurar profissionais que tenham esse histórico de conhecimento, de estudo e, acima de tudo, de humanização.
E não tenham medo, é um procedimento extremamente controlado. Principalmente se vocês forem em busca de profissionais que se coloquem no lugar de vocês e que entendam as reais necessidades que vocês apresentam. Meu caro, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Ismael. Uma satisfação imensa poder falar contigo. Tive lá no seu consultório. Em São Paulo, em breve, a gente vai estar junto também. Se Deus quiser. Né? Desbravar essa cidade tão grande que é São Paulo, capital. E eu sei que o sucesso que você tem aqui na nossa região e Campinas, né? Tá aqui em Campinas, Piracicaba, que é uma região muito grande, né? Unip. Com certeza São Paulo não vai ser diferente. Muito obrigado mesmo. Eu queria só deixar um agradecimento para você pela oportunidade e não deixar de agradecer ao meu pai, que ele que deu esse start aí para essa maluquice aí que eu inventei para minha vida, mas é muito gostoso ser cirurgião bucomaxilo. É muito bom. E para minha mãe, né, que teve toda a paciência do mundo comigo na adolescência, segurando um filho que queria jogar futebol, e aí eu percebi realmente, acho que jogar futebol não é muito a minha praia. E hoje, para minha esposa e para minhas filhas, que elas são para quem eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para poder trabalhar. É a base de tudo, né, professor? São elas. Professor Aladim Júnior, professor Aladim, mestre, né, professor doutor mestre Aladim Gomes Lameira Júnior, que herdou o nome do pai. Muitíssimo obrigado pela sua participação, você que esteve com a gente aqui pelo canal da Bucocast e pelo canal do Ortognática Sim também. Em breve esse episódio vai estar no ar e nós vamos estar disseminando todo esse conteúdo e essa experiência que mais uma vez nos trouxe o professor Aladim aqui no nosso podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.